Para encerrar a nossa coluna, Rose, rapidamente, a gente fala sobre uma questão também da Justiça Eleitoral, que também envolve a Justiça Eleitoral, mas são queixas de equipes jurídicas dos candidatos sobre a celeridade, ou seja, a velocidade do julgamento de pedidos de direito de resposta nessa eleição, não é isso? Pois é, estou recebendo reclamações de vários advogados, de vários lados, em relação a essa demora e, sobretudo, o que significa uma propaganda eleitoral. A gente já falou isso várias vezes, né, antes do início da campanha, quando a gente começou a analisar a organização das equipes jurídicas nas campanhas, e assim, tudo muito rápido, o impacto é muito grande, ainda mais no atual contexto da eleição, que são eleições mais curtas, campanhas mais curtas. Eu tenho visto, por exemplo, agora, um pouco antes de a gente entrar no ar, uma propaganda extremamente danosa para a imagem de Amazonino Mendes, que está sendo veiculada já há alguns dias, né? Então, ela tem impacto, tem um dano de imagem. Qual é, quando você entra com um pedido de reparação, de que a propaganda é irregular, qual é o papel da Justiça Eleitoral? Analisar se este dado, que é danoso para a imagem, ele está dentro dos limites impostos pela Justiça Eleitoral. Se não estiver, é uma sangria que deveria ser interrompida o mais rápido possível. Se a Justiça Eleitoral entender que tá tudo bem, tá tudo ok, tá dentro do que prevê a Justiça Eleitoral, então segue o jogo. Mas se não tiver, ele está sangrando, a imagem dele está sangrando de uma forma irregular. Então é por isso que existe a Justiça Eleitoral, é por isso que a legislação eleitoral e a lei das eleições prevê que direito de resposta tem prioridade absoluta na tramitação na Justiça Eleitoral durante um período de campanha. Inclusive, a própria legislação indica, né, o prazo de 24 horas para decisão a esse respeito e tem previsão de responsabilidade do juiz que não atendem a esses parâmetros. O que está acontecendo, mais uma vez, os próprios advogados indicam que não é uma situação que acontece nesta eleição, já aconteceu em outras eleições, mas mais uma vez o TRE tem atrasado bastante esse tipo de análise. E aí acaba que há um prejuízo para todo mundo, há um prejuízo para os candidatos, se isso está atingindo irregularmente a imagem deles, mas se é uma propaganda irregular, o eleitor e a eleição também tem seu prejuízo, né, Rafael? Concorda? Bom, só mais um dado, eu queria acrescentar aqui que eu fui lembrada por uma das minhas fontes do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, que numa daquelas ações de divergências entre os advogados, que a gente trouxe aqui na outra semana, nas semanas anteriores, o advogado Daniel Nogueira e o Marco Aurélio Choi anteciparam a previsão do que poderia acontecer se esse represamento na análise das ações no TRE e esse prejuízo para a eleição, porque eles colocaram que algumas ações que estavam sendo apresentadas por determinados escritórios jurídicos eram no sentido realmente de entupir a Justiça Eleitoral, e quando viesse realmente uma quantidade grande de ações extremamente importantes e que dizem respeito a esse andamento da campanha, o TRE teria prejuízo, ele não daria conta. De certa maneira, é uma leitura do que ia acontecer. Mais uma vez, isso é uma análise assim, de pitonisa, né? Não, né? Claro, quem acompanha a Justiça Eleitoral, tanto pelo lado da advocacia, quanto do lado do jornalismo, quanto das campanhas eleitorais há algum tempo, você já sabe que determinadas situações vão acontecer, porque elas acabam culminando nessas 2 semanas, né, que fervem mais para a disputa eleitoral nessas questões todas. Isso já aconteceu em outras eleições. Esse problema, né, de entupir com ações que não tinham tanta importância, de represamento, de análise, de prejuízo às candidaturas e prejuízo, mais uma vez, ao próprio eleitor e à eleição. Rosiane Carvalho, muito obrigado pela coluna de hoje. Até a próxima. Até a próxima, Rafael.